Olá, estamos aqui no último dia útil da semana, na sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, para começar nosso comentário a respeito da Operação Tabajara. Lembra da Caceta e Planeta? Do golpe de Daniel Silveira, Marcos Duval e Jair Bolsonaro. Meus amigos, que coisa ridícula, né? Além disso, eu vou falar da minha coluna na Cruzoé e no Antagonista, falando do acordo Lula-Lira, na CGU revisando 234 casos de sigilo de 100 anos decretado pelo desgoverno Bolsonaro e também a queda dos sigilos centenários para militares. E por fim, um voo da Gol que terminou em briga generalizada entre passageiros, uma prova de que a concórdia no Brasil está fora de moda, né? É só discórdia que faz sucesso. Bom, eu quero aproveitar essa ocasião para mais uma vez agradecer a você que está aqui me vendo, depois se dispõe a comentar, fazer um comentário sério, que elogia se gostar, que encontra críticas a fazer de forma civilizada, né? A você eu peço que vá aos seus amigos e fale do canal, para que eles vejam os vídeos e os retransmitam nas redes sociais que por acaso, porventura, tenham. O Alexandre de Moraes, que foi o alvo do golpismo, dos derrotados nas eleições presidenciais de outubro e novembro de 2022, o Moraes disse que chamou a operação toda de tentativa tabajara de crime. Contou que o senador Marcos Duval não quis formalizar a denúncia. E aí resolveu ele abrir a denúncia contra Marcos Duval. E não faltará material. Basta ver um monte de contradição nas entrevistas que ele foi dando no correr do tempo e com os contatos que ele ia tendo com a família Tabajara, ou melhor, a família Bolsonaro, né? Tanto que o Alexandre de Moraes, agora conhecido no popular como Xandão, pediu a íntegra das entrevistas que ele deu aos meios de comunicação e aos perfis de redes sociais, né? Apareceu a notícia de que o general Braga Neto, vulgo Praga Neto, fez a ponte entre Valdemar Neto, né, e Duval, para o senador que renunciou e desrenunciou entrasse no PL, o partido pelo qual o Bolsonaro se candidatou à presidência da República e perdeu Jair. Bom, eu estou acompanhando também essa coisa toda, mas eu concordo com Carlos Andreasa, mais uma vez, que escreveu em seu artigo no Globo que Marcos Duval não é confiável e que a sua prosa tem um padrão. E também concordo com Eliane Cantanhede, do Estadão, que disse, que escreveu, que registrou, que nunca em tempo algum um golpe foi tão ridículo com personagens tão absurdos. Mas eu também estou encontrando notícias preocupantes sobre o novo governo, porque o UOL
publicou a notícia de que cerca de 10 bilhões de reais de emendas viraram moeda de troca pelo apoio do Centrão a Lula. E isso, de certa forma, explica o absurdo que foi a votação do Lira para a presidência da Câmara, uma candidatura quase unânime, né? Eu escrevi sobre isso na minha coluna na revista Cruzoé, que é reproduzida pelo site O Antagonista. O título é Do Bolsolulismo ao Acordo Lula-Lira. Aquele olhinho, né, que o artigo tem, e tenta resumir o artigo, um velho hábito de edição de jornal, diz que o recorde histórico na reeleição de Lira à presidência da Câmara e o capote de Pacheco sobre Marinho no Senado celebram a impunidade e não a democracia. Como eu tenho o costume já de fazer aqui, eu leio sempre o último parágrafo das minhas colunas, dos meus artigos. É o caso que eu faço agora com essa coluna da Cruzoé. A disputa da presidência do Senado teve ainda a cereja do bolo no lance sujo do bolsonarista cearense Eduardo Girão, que renunciou à candidatura na última frase de seu discurso de candidato para levar vantagem. O que, no final das contas, foi mais um golpe fracassado dos terroristas da extrema-direita. Tais malogros têm sido sempre repudiados pela população. Eu registrei, inclusive, uma pesquisa aqui, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, publicada pelo Antagonista na quarta, dia 1º, 48% dos entrevistados afirmaram ser contrários à recondução de Lira à presidência da Câmara, ou seja, um movimento quase inverso à quase unanimidade que ele obteve lá na votação, e 47% disseram ser contra a reeleição do presidente do Senado. Eu sou contra qualquer reeleição, principalmente a reeleição a presidente da República, mas também qualquer reeleição, inclusive para deputado e senador, não só para os presidentes da mesa, para deputado e senador, que no Brasil tradicionalmente tem a garantia da reeleição eterna, né? Era o que eu tinha a demonstrar, foi assim que eu me lembrando do meu tempo de seminário, quod era demonstrandum em latim, né? Eu aprendi com o padre Carlos, que era professor de matemática, e depois com o professor Gioé no Colégio Estadual da Prata, que completou 70 anos, um a menos do que eu, lá em Campina Grande, né? Terminava sempre as demonstrações dos teoremas, né? Eu fiquei espantado com esse número, viu? Por isso que eu vou só dizer isso para você. A Controladoria Geral da União vai revisar 234 casos de sigilo de 100 anos decretados pelo desgoverno Bolsonaro. E também determinou a queda de sigilos centenários paramilitares. São dois absurdos, né? Eu queria aproveitar para denunciar o absurdo que é as descendentes femininas que não casarem dos oficiais de coronel para cima receberem por 100 anos vencimentos, em alguns casos de marechal que nem existe mais, em outros casos de uma patente a mais, além do momento da sua reforma, né? Que é a palavra, né? Quando um militar se retira, né? Bom, uma notícia hoje que chamou a atenção foi mordida, tapa e murro. Voo da Gol tem briga generalizada entre passageiros. No Brasil, não é só por causa do Bolsonaro não, mas no Brasil pós-Bolsonaro, a concórdia entrou em pânico generalizado e o desrespeito toma conta de todas as relações. Em lugar nenhum você está livre de uma agressão, de uma altercação e até de tiro, né, de tapa e mordida, etc., que foi o caso do voo. Não teve tiro, até porque não se pode entrar com arma dentro de um avião, passa por um detetor de metais, mas teve mordida, tapa e murro, né? Por falar em mordida, tapa e murro, foram os grandes instrumentos que o pandeirista-chefe do ônibus do Tite... Ô Tite, cadê tua explicação sobre o teu lateral direito favorito, hein? Segundo o Tite, ele é melhor do que o Djalma Santos, é melhor do que o Jair Marinho, é melhor do que o Carlos Alberto Torres, é o maior de todos os tempos, Dani Alves, grande tocador de pandeiro, e nas horas vagas,
nas boates de Barcelona, na Catalunha, se dedica ao crime de que é acusado de estupro, né? Agora apareceram mais duas amigas, inclusive uma parente lá, das vítimas dele, se dizendo também assediadas. Ainda hoje está vigendo aqui no meu canal a entrevista do Ney Figueiredo, que é espetacular. Entrevista sobre o atual momento político. Ney Figueiredo foi assessor de imprensa da Fiesp, portanto dos industriais, e dos banqueiros, que não são praticamente, não são queridos entre si, né? E ele desempenhou sempre muito bem o seu trabalho e faz uma análise que tem sido muito elogiada nos comentários. Eu faço questão de ler os comentários e fiquei impressionado com o sucesso que o Ney fez. Como também fez sucesso, já está acostumado a isso, o poeta Paulo Mendonça. Paulo Mendonça é autor de uma das letras mais brilhantes da história da música brasileira. Sangue Latino, grande sucesso que lançou Os Secos e Molhados e o Ney Matogrosso no panorama da música brasileira. Olha, o meu 2 dedos de prosa com ele é exemplar. Você precisa ver para entender o que é que está por trás do talento desse grande letrista e grande poeta Paulo Mendonça, que está lançando um livro chamado Poemas Insanos, pela editora Paraquedas. Não tem nada a ver com o paraquedista Jair Messias, tá? Bom, vou ficando por aqui. Morreu Paco Rabanne, mas diante da morte da Glória Maria, não dá nem para comparar, apesar do Paco Rabanne ser uma personagem internacional, um grande estilista, e hoje, um dia depois de Glória Maria, ele também se foi, né? Pois bem, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!